No vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar comentando com vocês por que tantas pessoas, né, até você mesmo já pode ter perdido dinheiro utilizando as médias móveis. E daqui em diante, esse provavelmente seja o único vídeo que você vai precisar assistir sobre médias móveis. Meu intuito aqui, pessoal, é abordar tudo que você precisa entender. Tirar aquelas baboseiras de cruzamento, de não sei o quê. Para que serve uma média? Como que você vai usar ela da melhor forma e como que você vai conseguir potencializar os seus resultados utilizando as médias móveis, tá bom? Então, pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Lembra? O YouTube sempre me chama a atenção, me mostra isso. Mais de 50% das pessoas que assistem os nossos vídeos, elas não são inscritas no nosso canal. Deixa seu like aqui também, ative as notificações para que toda vez que tiver vídeo novo você seja avisado e também, né, você compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. Nós vamos começar falando aqui, pessoal, o que são as médias móveis, né? A gente vê direto aqueles indicadores no gráfico, várias linhas e não sei o quê, e aí tem gente que fala, cruzamento é bom, cruzamento não é, tá bom? Então, como que nós vamos conseguir utilizar para conseguir otimizar os nossos resultados dentro do mercado? Primeiramente, nós vamos sempre trabalhar, eu, Eduardo, eu gosto de trabalhar com 3 médias móveis aí no meu gráfico, tá? Muitas vezes, né, acaba ali que a gente usa 2, mas na grande maioria do tempo 3 médias móveis. E a primeira média móvel que nós vamos estar falando é a média móvel de 20 períodos, que acaba no meu gráfico, ela é uma média azul. Pessoal, o que a média móvel traz para a gente como muito poderoso? Tá? A média móvel de 20 períodos, ela nos ajuda a identificar tendências um pouco mais fortes dentro do mercado. Então, quando a gente tem uma média móvel aqui e o mercado trabalhando acima dessa região da média, isso provavelmente pode estar sinalizando para a gente o mercado aqui entrando em uma possível tendência de alta, a partir do momento em que o preço cruza essa média de 20 períodos. Uma tendência mais forte do que o normal. Uma outra média também que eu gosto de utilizar é uma média de 50 períodos, que para que ela vai servir aqui para a gente? Também com essa mesma funcionalidade, mas ela é uma média um pouco mais saudável do que a média de 20. A média de 20, às vezes, ela traz ali para a gente com muita força um movimento. A de 50, um pouco mais saudável, e eu também utilizo aqui a média de 200 períodos, que eu vou estar mostrando aqui a funcionalidade dela também para vocês, tá bom? Então, pessoal, a primeira coisa, né, que a gente tem que entender sobre médias. Uma coisa muito poderosa que a gente consegue utilizar ao nosso favor com a média de 20 períodos é trazer aqui para a gente um sentimento de mercado. Então, quando a gente tem a média aqui e o preço trabalhando nessas regiões, essa média de 20 períodos ela vai servir como uma área de valor muito importante para a gente, que é um pouco acima e um pouco abaixo. Então, vou mostrar aqui no gráfico, ó, independente, tá, do tempo gráfico que você esteja operando, independente de qual ativo você opere, né, a gente consegue ver aqui que muitas das vezes o mercado ele respeitou, ó, média de 20 períodos. Quando ele passa para baixo, a gente já consegue ver o mercado possivelmente entrando, né, em um novo movimento aqui de queda, né? Então vamos pegar aqui mais um cenário, vamos pegar um outro aqui para a gente ver como o mercado tende a respeitar essas regiões. No caso aqui, 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 próximo da média de novo, próximo da média de novo, próximo da média de novo. Então nós vamos estar utilizando aqui a média sempre para áreas de valor, tá? Olha só, então quando a gente coloca a média no nosso gráfico, ela vai ser sempre um pouquinho mais acima e um pouquinho mais abaixo. Primeira coisa e primeiro sentimento muito importante, área de valor, tá? Para as nossas operações. Então nós vamos estar buscando sempre fazer o maior número de operações próximas à média, né, aqui de 20
períodos. Então, basicamente, pessoal, a primeira funcionalidade dela é essa aqui, ó. Preço trabalhando acima, sentimento comprador natural nosso já. Preço trabalhando abaixo, sentimento vendedor. Onde vamos estar buscando fazer as nossas operações? O mais próximo possível da média é a posição a qual estamos buscando aí as melhores oportunidades. Então, preço acima, próximo à média, vamos buscar nossas oportunidades de compra. Preço trabalhando abaixo da média, tá? Vamos também buscar essas opções. Agora, já com a média de 50 períodos, tá? O que acontece? Qual a diferença da de 50 para a de 20? Tá? A diferença basicamente entre elas, pessoal, é que uma mostra a tendência um pouco mais forte e a de 50 períodos mostra uma tendência um pouco mais saudável. Então, quando a gente vem aqui no gráfico, de novo, né, e a gente coloca uma média, inserir, indicadores, tendência, média móvel, 50 períodos, aplicar. Quando a gente coloca essa média, acaba que a gente vê menos toques, a gente vê menos o preço indo buscar essa média, porque acaba ficando um pouco mais difícil aqui com que o mercado chegue até essas regiões. Mas a gente consegue ver, pessoal, quando o mercado busca essa média, a de 20 um pouco mais poderosa aqui e a de 50 um pouco mais saudável, trazendo uma tendência um pouco mais forte para a gente novamente. A de 20 mais poderosa, mas a de 50 aqui sempre melhor, tá bom? E como que nós vamos utilizar aqui então a média de 200 períodos, casando com essas outras duas médias que temos aí no nosso gráfico? Primeira coisa, pessoal, a média de 200 períodos, ela vai trazer para a gente também um sentimento de mercado, que é o quê? O preço trabalhando acima, um sentimento muito poderoso. E até uma curiosidade muito importante, pessoal, é que a média de 200 períodos é conhecida por muitos analistas técnicos, principalmente no mercado americano. Eles usam muito a média de 200 períodos, que quer dizer o quê? Né? Por que 20 e por que 200? 20, porque quando a gente usa no gráfico diário, isso representa para a gente uma média do preço no mês. Quando nós estamos falando na média de 200 períodos, isso representa a média no preço no ano, porque a gente tem em média 200 pregões ao ano e 20 pregões ao mês. Por isso que são duas médias muito poderosas aí para a gente estar utilizando ao nosso favor. Então, quando o preço estiver trabalhando acima da média de 200, a gente tem um sentimento comprador muito bom. Preço trabalhando abaixo da média de 200, sentimento vendedor muito bom. Muitas pessoas, tá? E eu também utilizo a média de 200 períodos como um suporte, como uma resistência, em níveis muito importantes. Mas para você que está aí agora, começando, dando os primeiros passos ou num nível já intermediário, para que você tire o melhor proveito desse vídeo, você não vai utilizar essa funcionalidade dela por enquanto, tá bom? Então, pessoal, a gente vê, né, também assim, voltando para a tela aqui, a gente vê que muita gente, às vezes, né, fala, cruzou as médias, então eu compro, cruzou as médias, então eu vendo, né? Isso acaba, pessoal, sendo muito ruim, tá? E uma grande furada, por quê? Cruzou aqui, mas o preço estava aqui embaixo. Cruzou aqui, mas o preço já estava lá em cima. Então, se você vende aqui quando cruzou e compra aqui quando cruzou novamente, você estaria vendendo aqui, comprando aqui, provavelmente perdendo dinheiro. Isso só iria funcionar, tá? Se você operasse uma quantidade muito grande de ativos, o que é o que a gente não recomenda, tá? Então você não precisa usar aí esta funcionalidade. Então, o que nós vamos fazer com o cruzamento? O que o cruzamento de média vai trazer aqui pra gente de uma forma muito boa? Vai trazer viés. O que é trazer um viés para dentro do mercado para que a gente aumente a nossa assertividade? Quando temos uma média de 200 e temos a média de 20 períodos trabalhando abaixo da média de 200, nós temos um viés comprador. Quando nós temos a média de 50 trabalhando abaixo da de 200 e a média de 20 trabalhando abaixo da média de 50, nós temos um viés comprador muito melhor do que só quando a de 20 está trabalhando abaixo delas. Então, se você quisesse tirar um proveito disso agora, você poderia usar isso como um termômetro, né, para escolher as melhores operações, que seria sempre quando tivermos
esse cenário aqui, que é o quê? Média de 20 para baixo da de 200, média de 50 para baixo da de 200, ambas para baixo da média de 200 períodos, tá? As duas. Nesse cenário aqui todo, você usaria só para buscar operações na ponta vendedora. Quando você iria buscar essas operações na ponta vendedora? Em duas ocasiões, com preço próximo da média de 20 períodos ou com preço próximo da média de 50 períodos. Que aí seria um cenário maravilhoso, um cenário ideal. Qual seria o cenário, né? Como que a gente colocaria aí um cenário ao contrário disso aí? Esse mesmo ponto. Média de 20 acima da média de 200, média de 50 períodos simples, ambas elas sempre simples aplicada ao fechamento, trabalhando acima da média de 200. Esse é um cenário todo aqui, o qual você só buscaria compra, onde ou próximo da média de 20 ou próximo da média de 50. Aqui ó, a gente consegue ver um cenário muito interessante, que já é o mercado perdendo um pouco de força, que é o quê? A média de 20 trabalhando abaixo da média de 50 períodos, tá? Então vocês conseguem perceber que nenhuma vez essas médias elas estão tomando decisão para a gente? Em nenhum cenário desses a gente está comprando porque a média cruzou, a gente está vendendo porque elas só estão trazendo para a gente, cumprindo a função delas, que é um sentimento. Eu estou comprando longe do preço médio, eu estou comprando próximo do preço médio. Eu estou pagando um preço justo por isso, ou eu estou pagando um preço, né, absurdo por isso. Então, aqui a gente consegue ver uma perda de força, mas rapidamente, quando as médias se cruzam, a retomada e onde vamos buscar novamente as nossas operações. Próximo da média de 20 ou próximo da média de 50 períodos novamente. E se a gente pega aqui várias vezes, novamente, cruzado, próximo da média de 20, da de 50, da 20 de 50. Nesse cenário, quando a de 20 cruza a de 50, muita atenção. Nesse período pode não ser uma tendência tão boa assim, e lembrando sempre em utilizarmos a média de 200 períodos como a nossa média principal, trazendo também um viés comprador quando o preço começa a trabalhar acima dessa média, tá bom? Então, pessoal, se você começar a partir de hoje a colocar isso em prática, a gente consegue perceber que independente do tempo gráfico, independente de qual ativo, né, estivermos aqui operando, por exemplo, vamos pegar esse mercado aqui agora, no caso é o mini índice, né, e ele tem aqui, ó, temos o preço trabalhando acima da média de 200, temos a média de 50 e a de 20 aqui em cima, ambas, né, já acima da média de 200, ou seja, preço acima da média de 200, um sentimento, um viés comprador muito bom. Média de 20 e média de 50 também trabalhando acima da média de 200 períodos, isso também trazendo para a gente um viés comprador muito bom. E aí, onde iremos buscar nossas operações? Quando o preço se aproximar aqui da média de 50 ou da média de 20 períodos, mostrando para a gente. Então, o movimento, pessoal, natural, o movimento natural do mercado, ele sempre vai ser o quê? Uma média. O preço sempre vai tender a afastar, aproximar, afastar e aproximar. Então, por que a gente vai buscar comprar aqui e não vender nessas regiões? Porque quando a gente usa uma média de 200 períodos para trazer um viés comprador para a gente, o preço trabalhando aqui em cima, a gente quer pegar essas melhores oportunidades, tá bom? Então, pessoal, se você começar a fazer isso aí, colocar em prática o que a gente acabou, né, o que eu acabei de ensinar aí para vocês nesse vídeo rápido, direto ao ponto sobre médias móveis, eu tenho certeza que você vai melhorar muito a qualidade das suas operações, a assertividade das suas operações, e essas funcionalidades são as únicas verdadeiras funcionalidades nas médias móveis no operacional de um trader profissional. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê então no nosso próximo vídeo. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito.